Então, essa é a parte política árabe. A segunda, que eu acho muito importante, é pensar no nacionalismo árabe hoje como uma questão de relações econômicas intra-árabes. É lógico que os grandes projetos de cooperação comercial intra-árabe, como o Tratado da Junta de Defesa e Cooperação Econômica de 1953, o Mercado Comum Árabe de 1964, o Tratado de Trânsito Comercial de 1981, eles não tiveram grandes sucessos, né? Não conseguiram promover a cooperação em nível de comércio intra-árabe como se esperava. Mas, enfim, excetuando-se o petróleo, que vai acabar deturpando muito a análise dos nossos números, esses projetos, eles conseguiram, ao longo das décadas, promover um nível de integração comercial entre os Estados árabes que é muito parecido com o Mercosul. Não é igual à União Europeia, mas é parecido com o Mercosul. É um pouco menos que o Mercosul, mas é parecido. Então, se o Mercosul é considerado como um projeto, um processo de integração regional que funciona, então a gente pode pensar que os acordos de cooperação comercial intra-árabes eles também funcionam. O problema é quando a gente compara com a União Europeia. Esse referencial lá, sempre olhando, mostrando quão inatingível complica e distorce a nossa análise, e a gente deveria tentar fugir disso. Além disso, desde 1998, existe um grande projeto de integração comercial intra-árabe, que é a Área Árabe Ampliada de Livre Comércio, ou GAFTA, ou a Área Pan-Árabe. Ela cumpre funções de promoção de comércio regional intra-árabe, tem vários limites, tem problemas, como todas as áreas de livre comércio têm, mas, de qualquer maneira, o comércio regional árabe tem sido promovido via instituições como essa. Outra questão econômica muito importante relacionada ao nacionalismo árabe, ou aos significados atuais que o nacionalismo árabe tem hoje, que não é mais um projeto de poder de unificação de estados, mas sim, por exemplo, de garantir fluxos econômicos regionais, é a questão da ODA, né, ou da ajuda oficial ao desenvolvimento. Os Estados Árabes do Golfo, a gente pode falar mal deles tudo que a gente quiser. Se tiver algum cidadão do Estado Árabe do Golfo aqui, desculpa, mas a gente tem a tendência a fazer isso, né? A falar muito mal dos Estados Árabes do Golfo. Até porque a gente acaba internalizando uma visão muito orientalista que toma os sauditas pelo Mohammed bin Salman. A gente associa um cidadão saudita com a elite saudita. A gente associa um cidadão kuwaitiano com a elite kuwaitiana. Então, a gente imagina que todos os kuwaitianos estão viajando aí em aviões 747 folhados a ouro com torneiras de diamante. E isso faz com que a gente tenha uma percepção um pouco errada de como funcionam as relações dentro dessas sociedades e o tipo de relação que a gente pode desenvolver junto com eles também. Mas a grande questão é que os Estados Árabes do Golfo são os maiores doadores de ajuda externa do mundo. O DEC OECD, né, que é o Diretório de Ajuda Internacional dos países da OECD, eles não chegam nem perto do número em proporção de PIB, da quantidade, do volume que os países árabes do Golfo doam anualmente para ajuda ao desenvolvimento. E a maior parte dos receptores dessa ajuda econômica e financeira para o desenvolvimento são países árabes. E quem é que define quem são esses países árabes? É a Liga Árabe. Além disso, acho que é muito importante a gente pensar que existe um comitê econômico e social dentro da Liga Árabe que meio que coordena o fluxo de alguns dos fundos de investimentos mais importantes do mundo, ou fluxos de transferência de renda mais importantes do mundo, como o fundo saudita ou o fundo kuwaitiano, e que a capacidade que os Estados árabes, como estados muito pequenos, às vezes, como a Somália, por exemplo, a Líbia, de acessar esses fundos é muito maior do que de outros países, exatamente porque eles são Estados árabes. Então, a ideia de que eles deveriam ter um privilégio de acesso ao dinheiro do Golfo ainda existe. Embora os Estados Árabes do Golfo tenham se unido na década de 80 como um dos motivos quais era se afastar o máximo possível do resto do mundo árabe para ficar com o dinheiro deles só para eles, eles ainda não conseguem extrair legitimidade
das suas famílias reais ou dessas histórias de religião que eles tentam contar. Eles ainda precisam da ideia de que eles pertencem a um grupo mais forte. E esse grupo mais forte ainda é o grupo de estados ou de povos árabes. A gente precisa falar também, quando fala de economia árabe, sobre investimento direto externo. Os países árabes são os maiores receptores do mundo de investimento direto externo por parte do Golfo. A ideia de que esses estados, especialmente depois do 11 de setembro, os estados árabes do Golfo começaram a perceber ou começaram a ficar com medo que os seus investimentos, de alguma maneira, pudessem ser apropriados a qualquer momento nos lugares onde eles investiam. Então, esse clima de insegurança começou a fazer com que eles investissem cada vez mais no mundo árabe. Então, corrigindo a minha frase anterior, os Estados Árabes do Golfo, o mundo árabe não é o lugar do mundo onde os Estados Árabes do Golfo mais investem o seu dinheiro. É ao contrário, assim, os Estados árabes, quando recebem investimento externo, quando a Argélia recebe investimento direto externo, quando a Jordânia recebe investimento direto externo, quando o Líbano recebe investimento direto externo, normalmente é de outros estados árabes, especialmente dos estados árabes do Golfo. E isso é nacionalismo árabe hoje. Da mesma forma, a questão das remessas dos trabalhadores migrantes. É óbvio que com o que aconteceu em 91, né, ou aconteceu em 90, quando Saddam Hussein invade o Kuwait, houve uma expulsão maciça dos trabalhadores árabes do Golfo, e realmente, de lá para cá, existe uma preferência por trabalhadores não árabes no Golfo, exatamente para não... as populações do Golfo, elas são muito pequenas, e o número de trabalhadores migrantes estrangeiros é muito grande. Então, é melhor que esses milhões de trabalhadores estrangeiros não sejam todos árabes, porque eles rapidamente podem se organizar e acabar, inclusive, tomando poder nesses estados. Isso foi percebido, isso ficou muito claro quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Então, se começou políticas de tentar minimizar ou diminuir o número de trabalhadores migrantes árabes do Golfo. De qualquer maneira, ainda hoje, em 2019, a remessa dos trabalhadores árabes trabalhando em outros estados árabes, especialmente no Golfo, é fundamental para o desenvolvimento dessas economias. Especialmente porque esse dinheiro, normalmente, ele vai direto para a família, né? E são famílias muito pobres e que dependem desse dinheiro que vem de fora. Então, pensar um mercado de trabalho dentro do mundo árabe hoje, ele ainda é pensado em termos regionais. Não é incomum um jovem egípcio se formar em engenharia e pensar em trabalhar na Arábia Saudita. Não é incomum um jovem se formar em odontologia ou se formar em letras no Líbano e ir trabalhar na Jordânia. A regionalização do mercado de trabalho árabe é uma realidade. Ela não é no nível da União Europeia. Se a gente continuar fazendo esse tipo de comparação, a gente não acha nada no mundo árabe. Mas se tu olhar dentro de termos de integração no terceiro mundo, a gente vai ver que os níveis de regionalização de mercado de trabalho árabe são altíssimos. E isso é o que é nacionalismo árabe hoje. E, finalmente, tem a questão cultural, que está diretamente relacionado com a questão da língua árabe. Mas essa língua, que a Arline bem colocou, né, a história dos povos árabes, ela é a história da língua árabe. A história dos povos árabes, ela começa quando os árabes começam a criar poesia em língua árabe e começam a construir a sua língua. Então, é uma história que está totalmente conectada com essa língua, que também é uma língua que vai mudando com o tempo. O que era a língua árabe da época do profeta Muhammad não é a língua árabe de hoje. Embora o Corão ainda seja lido em árabe da época de Muhammad, o que se fala árabe hoje já não é mais essa língua. Nós que estudamos árabe, normalmente estudamos árabe padrão moderno, que é a forma que quem pesquisa o mundo árabe acha para se comunicar. Mas, na verdade, entre os árabes, com o passar do tempo, se criou um novo tipo de linguajar, que se chama de koiné,
que é uma forma de árabe coloquial midiático que todos os árabes mais ou menos entendem. E entendem por quê? Exatamente por causa da Arabsat, que é o grande sistema de satélites árabes, que é lançado quando? Numa reunião de cúpula da Liga Árabe em 74. Então, essa rede de satélites árabes, ela faz com que programas de televisão que passam no Egito, passam no Marrocos também, passam no Líbano e passam na Mauritânia, passa na Arábia Saudita e passa na Líbia. Então, o que acontece é que os árabes acabam ficando integrados midiaticamente. Eles começam a entender um ao outro pela forma de árabe midiático. E esse tipo de comunicação ou de cooperação cultural árabe é magnífica. Magnífica no sentido de que existe uma sensação de pertencimento a uma zona onde todos se entendem minimamente linguisticamente. Nós falamos hoje, na hora do almoço, meu colega argentino, que nós, na América do Sul, não conseguimos fazer isso entre nós. Os brasileiros ainda, até hoje, mal conseguem compreender seus vizinhos falando, nós não conseguimos nos comunicar. E o mais comum é, quando a gente encontra um boliviano, um chileno, a gente fala em inglês um com o outro, porque a gente não consegue se comunicar. Enquanto os árabes conseguiram desenvolver, ao longo das décadas de nacionalismo árabe, e na sua evolução e nos seus retrocessos e solavancos, conseguiram desenvolver uma forma de comunicação onde um saudita pode falar com um marroquino e eles conseguem se compreender. E isso é nacionalismo árabe hoje. Então, eu acho que essa ideia, por exemplo, de educação regional árabe é muito interessante também. Nós, quando pensamos em estudar, a gente normalmente pensa em estudar no nosso próprio estado, né, onde a gente mora, ou a gente pensa em estudar nos Estados Unidos, pensa em estudar na Inglaterra, na França, nas antigas potências, correntes, potências coloniais. Mas os árabes fazem isso também, os povos árabes fazem isso também. Os jovens árabes de classe social apta a fazer isso, também, se tiver a opção de escolher onde estudar, é óbvio que eles vão estudar numa grande capital europeia. A grande questão é que existem hoje no mundo árabe grandes cidades universitárias, especialmente no Golfo, mas também existem as grandes universidades no Egito, no Líbano, que atraem estudantes árabes do mundo todo. E esses estudantes acabam desenvolvendo entre si conexões que eles vão levar para a vida. Às vezes eles se casam entre eles, às vezes eles formam negócios juntos, às vezes eles desenvolvem amizades que levam-se por uma vida. E muitos pais também, tem uma questão cultural aqui, preferem que suas filhas, se forem estudar fora de casa, que elas vão estudar num país árabe e não na Europa ou nos Estados Unidos, porque fica mais longe, porque o respeito às tradições são diferenciadas. Então, especialmente nessas cidades universitárias novas que estão sendo formadas no Golfo, é muito comum jovens, mulheres, estudarem lá como uma opção a estudar na Europa, até porque essas universidades, tipo a Sorbonne, a Oxford, elas têm os seus campos locais nessas cidades universitárias do Golfo. Mas também estamos falando da Universidade Americana do Cairo, da Universidade Americana de Beirute, and so on. O que eu queria dizer, então, é que, de novo, retomando a fala do nosso palestrante da manhã, os significados de otomanismo, eles mudam com o tempo, os significados de nacionalismo árabe também. E hoje, o nacionalismo árabe, na minha percepção, é isso, a institucionalização dessas relações via instituições regionais árabes, são os fluxos financeiros e comerciais entre os Estados árabes, e também é essa cultura diretamente relacionada com a língua árabe, que está em constante evolução. Para aqueles de vocês, poucos, eu sei, que estudam árabe, é só ver, por exemplo, a cada ano é lançado um novo livro sobre New Arab Media, né, a nova mídia árabe 2, 3, e não é exatamente porque vai avançando a dificuldade do árabe, mas é porque vai se criando novas palavras vão sendo criadas, um novo vocabulário árabe vai sendo criado, e a juventude árabe vai tendo acesso a isso. E isso é nacionalismo árabe hoje. E, finalmente, como eu prometi, eu disse que eu ia falar das relações turco-árabes, e eu queria falar sobre o Turkish Arab Cooperation Forum. Porque é assim, para além de toda a questão das relações
turcas com os árabes por causa da Síria, por causa da Arábia Saudita, por causa enfim, existe uma coisa que é a tentativa de promoção de desenvolvimento econômico, comercial entre a Turquia e os Estados Árabes. E quem leva isso a cabo é a Liga Árabe. A Liga Árabe ela tem um conjunto de fóruns que ela desenvolve com grandes países do mundo. Ela tem o Fórum de Cooperação com a China, tem Fórum de Cooperação com a Índia, tem Fórum de Cooperação com a Rússia e tem um Fórum de Cooperação com a Turquia. Com a Turquia, especificamente, a tentativa é aproximar as lideranças econômicas e empresariais árabes de lideranças econômicas e empresariais, mas também políticas turcas, para promover a cooperação entre o mundo árabe e a Turquia. Esse fórum ele é para acontecer bianualmente. Hoje, o último fórum ele foi cancelado por alguns problemas de... Enfim, esses fóruns, quando eles são montados, eles têm o objetivo, normalmente, é promover o desenvolvimento econômico, a cooperação econômica. Mas questões políticas, às vezes, esbarram e contorná-las não é tão fácil assim. Mas o que importa é que o Fórum de Cooperação Turco-Árabe não é um legado do Império Otomano, mas as relações turco-árabes são, sim. E eu acho que, da mesma forma que a gente deve olhar para o nacionalismo árabe não como um grande projeto de poder, de execução de um grande Estado árabe unido poderoso, mas sim como as relações que se dão entre os Estados e os povos árabes, acho que as relações entre a Turquia e os países árabes hoje também não precisa ser visto só sobre a ótica dos conflitos de poder que acontecem entre a Turquia e a Arábia Saudita, por exemplo. A gente também pode ver em termos de fluxo, de cooperação em nível econômico, político e cultural. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.